aqui em Jaconé. E ele fala, dormi em Mandetiba, que era o nome que estava nos mapas da época, Mandetiba. E a gente sabe que aqui perto tem 2 sambaquis chamados Manitiba 1 e 2, que são 2 sítios arqueológicos. Então ele passou por um lugar que tem uma história geológica que começa lá em Ponta Negra e que vai por aqui com 2 bilhões de anos de evolução, que é uma história muito antiga, e passa por aqui e diz que descansou numa venda. Venda era o nome que era dado para essas pousadas antigas dos viajantes. E ele diz que dormiu aqui, comeu muito bem. E que ele escreveu isso no diário. E é o que a gente escolheu para dizer. Mas quando ele vinha, ele ainda disse uma outra coisa. Quando ele entrou na Restinga, aliás, quando ele entrou na Mata Atlântica, ele disse um pouco do que está aqui. Né? Alguns dias depois de chegar no Rio, ele faz uma viagem para o interior e nessa viagem ele entra numa floresta cuja beleza ele nunca esqueceria. Comporta uma praia quente, a gente chama de hotspot, um ponto quente, que aquece essa cicatriz. Aqui da Lagoa de Saquarema, a gente vai andar nessa parte daqui sempre sobre essas rochas que chamam o grupo Búzios Palmital. São rochas parentes, aquelas que tem lá em Búzios e essas que a gente vai encontrar aqui. São primas, não são iguaizinhas não, mas elas são parecidas. Parecidas na origem. Né? O que é essa origem? A gente tem essa rocha lilazinha, a clara aqui, que a gente chama de complexo região dos lagos. Todo esse grupo aqui é complexo região dos lagos. E incluindo aí dentro dele esse que tem essas roxinhas que a gente vê. O que acontece aqui? A gente tem um tipo de rocha. Se a gente olhar no mapa do Brasil, a gente não vai encontrar semelhanças. Então a gente tem uma rocha diferente nessa região, que é essa que a gente chama de terreno Cabo Frio, que é esse grande complexo aí, região dos lagos. Essas rochas, elas colidiram na época há cerca de entre 600, 700 até 500 milhões de anos, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos. Essas rochas, elas se encontraram, elas colidiram. O que era a África colidiu com a América do Sul. A gente, quando aprende lá na escola, a gente começa a aprender muitas vezes assim, tudo começou com Pangeia. Né? Tinha Pangeia e Pangeia quebrou. Aí a África foi para um lado e nós para o outro. Não, gente. Muito antes de Pangeia, vários outros continentes foram colidindo. E um desses continentes que existiu era chamado de Gondwana. Gondwana é um supercontinente que ele existiu durante muito tempo, juntando rochas da América do Sul, da África, da Índia, da Austrália, da Antártica e mais uns pedacinhos de outras coisas. Então é isso, esse foi um momento, nesses milhões de anos aí, entre cerca de 600, 700 até 500, 400, entre 450 e 500 milhões de anos, essas rochas estavam se unindo e produzindo, enquanto se colidiam, há uma modificação nas rochas e nos sedimentos que existiam. Porque quando a gente tem aqui 2 continentes que vão se encontrar, uma coisa que é interessante dizer é que tudo que está aqui no meio, na hora que eles se encontrar, vai ficar amassado. Uma amiga minha, a professora Eliane, ela brinca e fala assim que é como imaginar 2 ônibus ou 2 caminhões e um fusquinha no meio e eles colidindo e o fusquinha ficando amassado ali no meio. E o que a gente está vendo aqui é o fusquinha. O que é o fusquinha? Eram os sedimentos, as areias, os materiais que existiam aqui no meio, que quando colidiu, essa rocha lilazinha que a gente viu lá, ela tem 2 bilhões de anos. Essas daqui, elas se deformaram em aproximadamente 500 milhões de anos, que foi nessa colisão. Tá? Então, o que era essa rocha? Ela era areia, tinham carbonatos, corais daqueles mares lá daquela época, que não são os mesmos de hoje, obviamente, e que fechou. E no que fecha,
essa rocha que era sedimento e eram fundos de oceano e tal, elas se deformam. E aí se transformam em rochas metamórficas. Eram sedimentos e passaram a rochas metamórficas. Metamórficas derivadas de sedimento. E a gente chama isso daí de... São rochas paraderivadas, derivadas de sedimentos. Então a gente tem aqui... Por que a gente sabe isso? Porque nessa rocha tem uma série de minerais e se a gente olhar para elas, vocês vão ver os minerais fibrosinhos, tá? Aquele mineral é típico de metamorfismo. Tem uma lupa para se alguém quiser olhar depois. É típico do metamorfismo de lamas. Tá? De lamas. Então a gente vai ter aqui minerais deformados e a rocha foi deformada. Tanto foi deformada que vocês olham para ela, está toda dobrada. Vocês já notaram que essas rochas estão dobradas? Você falou que Búzios é primo daqui, né? É primo. Mangue de Pedra? Não, Mangue de Pedra não. Aquelas lá da Foca, Forno, Lagoinha, elas são primas. O Mangue de Pedra não. Ela é a mesma cadeia de rocha da sacristia? Essa não. A sacristia, mostra aqui, olha. Preta ali, né? A sacristia é essa. A sacristia fica exatamente numa casquinha dessa aqui, junto com essa. O lado de Ponta Negra, quem conhece sacristia, o lado de Ponta Negra é essa rocha parecida com essa. Não é parecida? Sim. Toda amassada? Isso. Pois é. Quando você vai lá na sacristia mesmo, você vai encontrar outra rocha. Tem umas rochas pretas fazendo igual uma salsicha assim. Essa é essa daqui, essa lilás. A da sacristia seria igual a da Praia do Forte, Cabo Frio? Sim, seria mais ou menos, semelhante. Semelhante, não é toda igual não, porque tem lá no Praia no Forte tem umas rochas um pouco diferentes, que é a rocha estudada pela Taila, aquela preta. Ela é da mesma época da separação do continente? Não, era da colisão. Isso aqui seria a faixa de colisão? Isso aqui seria o limite da colisão. Isso daqui, na verdade, quando a gente separa, há 130 milhões de anos nós nos separamos da África, a parte da África, imagina, você tem as coisas coladas, né? E aí se você tem, elas colaram. E se você tem uma força que empurra, aí cadê aquela outra figura do outro lado? Fica, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui, não. Essa daqui, aqui, ó. Né? Você tem aqui, imagina que aqui a gente está África e América do Sul coladas. Se essa daqui era colagem, no limite das duas, ou seja, onde elas fazem a ligação, é o lugar que a princípio vai ser mais fácil de quebrar. Então, em geral, onde colide são as áreas de mais fragilidade para quebrar. Então, o que acontece? Você tem uma anomalia de calor aqui por baixo, vai afinando a crosta e vai entrando material. Esse material vai entrando e vai empurrando uma para um lado, outra para o outro, até abrir um oceano. Começa com um lago e até virar um oceano cheio de vulcões no meio, que é hoje o nosso Oceano Atlântico. Né? Mas o que aconteceu aqui? Aqui aconteceu uma coisa diferente. No que quebrou, por algumas razões que ainda não estão tão muito claras assim, quebrou numa posição diferente daquela que colou. E esse pedaço daqui, ó, ficou pra gente e o resto dele voltou. Isso daqui é um terreno africano. Ah, é um terreno africano, É um que eu queria terreno perguntar. africano, Que ficou do lado de lá. Então, na sacristia, que foi quem perguntou, no lado da sacristia, você tem essa rocha aqui, do outro lado você tem essa. Então, ali você tem o limite entre as rochas que são africanas e aquelas que estavam aqui, ó, entre os dois oceanos e que se amassaram com fusquinha. Amazonas? Não. Manaus? Não. Belém do Pará? Não. Pantanal? Não. Isso é Saquarema. Brasil. Saquarema. É Saquá, Escomocidade Ambiental. Outro que é o Missade, lá no Pantanal, né, que eles não viram lá. Ah, o valeu outro Iu, pô. Da música da Missade, pô. Aê, amor! Aê, linda! Que lindo, que lindo. Fizemos muito contato com as pessoas, foi maravilhoso. Isso. E aqui onde tem a placa de Charles Darwin, naturalista inglês. Ali mesmo. Próxima foto é nosso salgado.